Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de redação. Abram aí o livro de português de vocês nas páginas 54 e 55. A nossa aula de hoje de redação é sobre ortografia. Nós vamos conhecer o uso da crase, quando nós utilizamos a crase, quando utilizamos e quando não utilizamos. Então, antes de ir para o livro, vamos acompanhar esse PowerPoint que eu montei para vocês. Vamos começar com a definição de crase. Com origem na Grécia, a palavra crase significa mistura ou fusão. Então, o que isso significa? A crase será a fusão da preposição a mais o artigo. Nós já conhecemos as preposições na última aula, certo? Seguindo, quando nós utilizaremos a crase? Nós vamos usar crase, ela será empregada apenas diante de palavras femininas. Por exemplo, fui à praia. Praia é um substantivo feminino. Mas isso não quer dizer que nós vamos utilizar a frase em todas, nós vamos usar a crase em todas as frases que tiverem um substantivo feminino. Não. Quando pedir o uso da crase. Vamos utilizar a crase para indicar horas. A festa começa às 22 horas. E nós vamos utilizar a crase antes de locuções femininas, sejam elas adverbiais, conjuntivas ou prepositivas. Nós já aprendemos as locuções prepositivas, mais para frente a gente vai aprender as outras, não se preocupem. Então, essas locuções femininas, elas vão expressar ideia de lugar, tempo e modo. Aí vamos ver exemplos. À noite, à direita, às pressas. E quando nós não usaremos a crase? Nós não vamos usar a crase antes de um substantivo masculino. Por exemplo, o menino foi a pé. Pé é um substantivo masculino, então a palavra anterior não terá crase. Nós não vamos utilizar a crase antes de um pronome pessoal. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, exemplo, não tem que dar satisfações a ela. Nós também não utilizaremos crase antes de um pronome de tratamento. Por exemplo, entreguei os presentes a você. Nós também não utilizaremos crase antes de verbo. Um exemplo, meu primo começou a cumprir pena socioeducativa. O verbo aí é o cumprir. Então, nós não utilizaremos antes de verbo. Nós também não utilizaremos crase antes dos artigos uma ou umas. Não se deve dar crédito a uma pessoa que mente. E, por fim, nós não utilizaremos crase antes de numerais cardinais, que indicam ordem, que indicam quantidade. Então, daqui a uma semana eu vou viajar. Nesse caso, também não se utiliza crase. Agora sim, vamos lá para o nosso livro. Vamos fazer a leitura dos exercícios. Antes da leitura dos exercícios, vamos lá para o quadrinho, que tem explicação aí no livro de vocês. Tudo que está aí, eu já expliquei para vocês agora no PowerPoint, tá? A preposição a, ela também se une aos artigos. Observe, a ou as é preposição a mais o artigo a. Ou aos vai ser a preposição a mais o artigo o. Quando a preposição a se une ao artigo feminino, ocorre o que chamamos de crase. Essa união é indicada pelo acento grave, que é aquele acento assim tortinho. Exemplos: se à mesa me sento, ele voltou às aulas com vontade. Então, nós podemos observar aí que as duas palavras que vêm depois da crase, as duas são substantivos femininos. E aí embaixo, no quadrinho azul, está nos dizendo quando não usar a crase. Certo? Então, vamos lá para o exercício número 1. Vocês vão completar os balões com a sem crase ou o a craseado. As frases são: adoro admirar a vista. E a outra frase: olhar diretamente para o sol faz mal à vista. A gente percebe que o a craseado ele tem uma entonação diferente, né? Então, a gente consegue perceber ao ler a frase se terá a crase ou não. Questão número 2. Companheiro fiel. Leia, companheiro fiel. Se à mesa me sento a escrever poesia e da sala me ausento pela fantasia, volto à realidade, quando sem querer toco de revés numa coisa macia. Já sei, não pago 10.
é o gatinho que, sem eu saber, veio de mansinho deitar-se aos meus pés. A meus pés, desculpa. Letra A. Algumas palavras no poema são formadas pela união de preposição com o artigo. Sublinhe essas palavras. Letra B. A palavra a, destacada no poema, também é a união de preposição com o artigo. Que preposição e artigo estão unidos? Depois disso, vamos lá para baixo do quadro, onde tem a questão número 3. Vocês vão substituir a palavra masculina destacada em cada frase pela palavra feminina que está sendo indicada entre parênteses. E aí vocês vão fazer as mudanças necessárias. Então, vou ler a primeira frase. Letra A. Assistimos ao filme que você indicou. A palavra indicada entre parênteses vai ser a peça. Então, vai ficar como? Assistimos à peça que você indicou. Percebam que esse A está com uma entonação diferente, então ele é um A craseado. A mesma coisa nas outras opções, da até a letra D. Na questão número 4, vocês vão justificar por que não ocorre o caso de frases de crase nessas frases, tá? Então, letra A, vou fazer a primeira com vocês. Fui a pé ao mercado. Eu já dei um exemplo desse lá no PowerPoint, né? Pé é um substantivo masculino, por isso não se faz uso de crase antes de um substantivo masculino, certo? Então, vocês vão fazer a leitura das outras frases e justificar por que não ocorre o uso de crase nelas. Lá embaixo, vocês vão completar. É com S ou Z. Enquanto o velho e famoso detetive inglês, que fora chamado de longe lá de seu país, dormia sentado usando seu boné xadrez, galinhas sumiam debaixo de seu nariz. Então, vocês vão completar o final dessas palavras com S ou com Z, certo? E aí, nós finalizamos a nossa aula de redação. A gente se encontra para fazer a correção e tirar dúvidas. Um beijo para vocês.